Ok. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje para fazermos um debate sadio, um debate pacífico, sem degladiarem, mas com muito conhecimento. Eu tenho certeza que está aqui dois servos de Deus, com muita bagagem, muito conhecimento. Nós vamos abordar um tema hoje bem legal, bem debatido por aí em algumas igrejas, alguns ministérios, e são linhas de pensamentos. Não quer dizer que vai tirar alguém do céu ou colocar no céu, apenas são linhas de pensamentos diferentes que agregam muito no conhecimento cristão. Nós vamos trabalhar sobre o tema de Romanos capítulo 9, que vai falar sobre eleição, eleitos, escolhidos, predestinados. Então vamos abordar esse tema com dois homens de Deus aqui, né? Estamos aqui do lado direito, do meu lado direito, pastor Leandro Rochel. Amém. Né? E também do lado esquerdo, pastor Ronaldo Soares. São dois homens de Deus que vão trazer muito conhecimento nesse debate. Eu estou aqui apenas como intermediário aí, para poder apaziguar, jogar água, se precisar, ou acender um pouquinho de, uma faísquinha também, para ver se pega fogo aqui no debate, tá bom? E vocês que vão nos ouvir aí, estejam com um belo debate hoje e vamos aprender muito em nome de Jesus. Temos aqui alguns convidados também que estão ali observando, e eu tenho certeza que vamos aprender muito com isso, tá? Olha aí, alguns convidados aqui fizeram questão de estar aqui para nos prestigiar. Tá todo mundo do lado do pastor Ronaldo. Debate. Mostra do meu lado também, pastor, que não tem ninguém. Aqui não tem lado. Não pode ser que fale, tá de um lado de um, do lado do outro. Todos nós vamos aprender juntos. Quero aqui passar a palavra para o pastor Leandro, para dar uma introdução em cima do tema, o ponto de vista dele em relação a Romanos 9. Já se apresente, pastor, e dá uma saudação de 3 minutinhos aí em relação ao tema. Eu vou deixar o relógio aqui, cronômetro, e depois, na sequência, já o pastor Ronaldo. Pai do Senhor, meus irmãos, uma ótima tarde. Nós estamos aqui neste dia de hoje, o dia que Deus nos concedeu, para juntos nós aprendemos a palavra do Senhor, né? Tanto uma linha de pensamento como a outra linha de pensamento não muda nada. Quem salva é Jesus. É somente uma visão panorâmica do texto. Eu mesmo acredito no texto de Romanos capítulo 9, que Paulo está escrevendo esta carta e mencionando os irmãos judeus. E isso ele começa dizendo sobre este texto, que não sobre os filhos de Abraão, mas sobre o filho de Abraão, Isaque, e não os outros, Ismael e os outros filhos que ele teve depois, mas somente chamando Isaque. Então dizendo que os filhos da promessa, da eleição, aqui são os filhos judeus, tá bom? Não tem mais tempo. Não, segue adiante. Deixa eu guardar, atirar tudo no primeiro. Vamos zerar aqui, iniciando aqui, ó. Zerar. E agora o tempo está com o pastor Ronaldo. A paz dos seus irmãos, que Deus continue nos abençoando na sua graça, bondade e a sua misericórdia. Estamos aqui nesse momento para debatermos ideias isento de salvação, que querendo ou não entrará aqui a situação calvinista e arminiana. É bom que fique claro que nós não estamos aqui para defender nem Calvino nem Armínio, estamos aqui para falar da palavra de Deus, né? E é mais questão de debates de ideias, pensamentos, e essa tarde eu acredito que vai ser de grande valia para nós que estamos, irmãos que aqui está, você que vai estar nos ouvindo, vai nos ouvir, seja tarde, noite, manhã, e isso possa ser uma bênção na sua vida. Importante salientar uma coisa, eu sou um pouco crítico. Antes de você jogar a pedra, primeiro observe, vá para o texto bíblico. Por que eu vou falar isso, meu irmão, pastor e interventor? Que as pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de julgar pelo aquilo que elas acham, né? E nós estamos aqui para debater o que se acham, é o que está escrito. O que está escrito está. Agora, se você tem uma linha de pensamento que acha que não é isso que eu vou defender, amém. Se você tem uma linha de pensamento que acha que aquele pastor está defendendo, amém. Mas enfim, antes da autocrítica, é bom que você venha a reflexão. Está no tempo ainda?
capítulo 9, verso 11, que nós vamos estar aqui colocando em pauta a carta que Paulo escreveu aos Romanos, né? É um texto muito, para mim, muito claro, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então é isso que vamos estar falando, como já disse aqui o nosso irmão que vai estar mediando aqui esse bate-papo, e vamos que vamos. Então agora vamos esperar as perguntas e ir para a próxima etapa. Amém. Maravilha, maravilha. A primeira etapa é essa apresentação, cada um definindo sua linha de pensamento, né? E vai ser muito bom para ambos. Contanto que eu estou aqui hoje apenas como interventor, intermediador, não tenho partido nem para um nem para outro. Hoje eu estou aqui só administrando, tá, ok? Mas vamos lá. Como eu estou administrando, vou soltar a primeira pergunta aqui para ambos. Primeiramente para um e depois para o outro. Primeira pergunta é: o ser humano tem livre-arbítrio em relação à salvação, ou a salvação já é escolhida por Deus? Olha a pergunta. O ser humano já tem livre-arbítrio? O ser humano tem livre-arbítrio em relação à salvação, ou a salvação já é escolhida por Deus? Quem vai responder primeiro aí? Pastor Ronaldo. Eita. Bom, meus irmãos, a pergunta é muito capciosa, né? Boa, na verdade. Eu, particularmente, defendo que a salvação é escolhida por Deus. Né? Esse é o meu ponto de vista. Até porque, quando nós partimos do pressuposto do Gênesis, claro que eu não tenho uma referência clara, mas tem algumas inferências, e dá-me a entender pelo texto, inclusive o texto que foi lido aqui. Eu vou refrisar aqui a passagem bíblica, para vocês terem uma clareza e vocês entenderem muito bem que, de fato, né, no meu ponto de vista, a salvação ela é literalmente dada por Deus. Vamos ler aqui o texto. O verso 11 eu vou implementar com algum versículo a mais, que diz assim: porque não tendo ele ainda nascido, observe bem, viu o texto? É o texto, é a palavra. Nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Diz bem, no verso 12: foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois nós iremos mais além. Se o texto ele é bem claro, né, em nos afirmar sobre isso, nem tinha sido nascido Jacó e Esaú, e aí está uma clara, né, distinção dentro do texto. Paulo, quando escreve para os irmãos de Roma. Claro, nós teremos mais alguns textos que vamos, no decorrer do debate, colocar na mesa, e mediante esta passagem bíblica, eu acredito que o homem ele não tem esse poder de decidir, ou como se usa o termo aí, livre-arbítrio. Em tese, para mim, quero deixar bem claro, para mim, eu não acredito em livre-arbítrio, porque dependendo do que eu escolher, eu vou estar preso à escolha. Que livre-arbítrio seria isso? Precisa repetir a pergunta, pastor? Não. Eu, dessa parte de final, eu concordo com o pastor Ronaldo, sim. Só que no âmbito em si, nós acreditamos que a salvação, ela é dada de graça por Deus, mas ela tem uma manutenção. Se eu não andar conforme a palavra de Deus, eu não vou conseguir chegar a Deus. Então, o escritor aos Hebreus vai relatar isso no capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente vê plano de salvação, a gente vê salvação, só que embaixo tem as entrelinhas, pequenininha, que é a manutenção para você ser salvo. Porque a linha calvinista acredita que uma vez salvo, salvo para sempre.
Então o homem pode errar, ou cair, ou pecar, e a salvação dele está garantida. Então, neste ponto de vista, a gente acaba tendo uma pequena divergência, né, neste ponto, porque eu acredito piamente que temos uma manutenção. Então, todas as vezes que nós erramos, nós temos que ir falar com Deus, conversar com o Senhor, para a gente ter uma vida plena diante de Deus, para chegar à salvação. Nós entendemos que pela boca, se confessares, será salvo, né? Se crer no teu coração e confessares, será salvo. Então nós sabemos que o inferno existe, está em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Este último texto aqui, eu já vou passar uma retórica para o pastor, para ele me explicar. Primeiramente, todos que estão no livro da vida, o nome escrito no livro da vida, serão salvos? Ou tem alguém que perdeu a salvação por não praticar a ordenança de Deus, de ter uma vida em paz, uma vida de santificação, uma vida de renúncia, para chegar no céu? Boa pergunta, pode responder. Bom, eu particularmente acredito que todos que estão escritos no livro da vida, eu vou usar o termo aqui, eleito, né, que é o debate, eu se for eleito. Eu não acredito naquela questão que se usa, né, que, vamos dizer, a pessoa veio para a igreja, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, saiu da igreja, apagou seu nome, ele voltou, Senhor, reescreve o nome. Olha, irmãos, particularmente eu não acredito nisso, até porque eu não tenho um texto bíblico que me dê um respaldo sobre essa questão, né? Dentro do texto que o pastor ele mencionou aqui, os que não foram encontrados escritos, né, seus nomes no livro da vida, eles seguem outro caminho, outra parte. Eu particularmente acredito que não tem como, né? Por isso eu acredito na eleição. Uma vez eleito, uma vez salvo, porque tudo vai partir, irmãos, né? Pastor, chamar Tiago. Pode ser também. Porque Tiago, né? Mas enfim, eu acredito que partindo desse princípio, nós observamos que a salvação ela já é dada desde, nascimento, na gestação, porque o texto ele é bem claro dizer sobre isso, porque se não fosse, então o seu nome já está escrito. Aí eu volto a dizer, aí é onde entra a questão, como é que eu sei que sou salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo? É porque eu levantei a mão em uma determinada igreja e disse que sou crente e vou seguir? E como é que eu sei que perdi a salvação? Porque eu deixei de ir para a igreja e não sei como é aquela religião? Enfim, haja visto que tem algumas igrejas aí que você entra, se você sair dela vai ir para outra, ela vai nesse lugar. E aí? Entendeu? Então eu acredito piamente no que está escrito aqui no pastor Leo. Os nomes que estão escritos no livro da vida, esses são os que realmente foram eleitos desde, eu vou usar o termo que diz a Bíblia, desde a fundação, por Deus. Respondi, mas respondi. Quer uma tréplica ou tá bom? Tá bom. Deixa eu só então, acrescentar aqui. Livro de Romanos, capítulo 10. O capítulo todo de Romanos, Paulo está escrevendo a um povo que se converteu a Cristo. E no capítulo 9, ele está mencionando porque o povo vivia pecando, errando constantemente, e ele estava dizendo, olha, sobre a obra da carne e sobre a obra do Espírito. Não adianta você estar em Jesus e andar segundo a carne. No capítulo 8 ele vai dizer sobre isso, né? Então ele vai continuar dizendo, porque se o homem erra, ele está fazendo a vontade carnal e não andando segundo a vontade do Espírito. E no capítulo 10, agora ele está dizendo sobre se com a boca confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aqui ele está abrindo um parênteses não somente para os judeus, mas no capítulo 9, a qual a gente está
entendendo, interpretando, eu acredito piamente que este capítulo 9 ele está mencionando tanto para os judeus, a gente estamos aqui, os romanos, estamos aqui se achando a última bolachinha do pacote, porque agora Cristo morreu para nos salvar, e Paulo dá uma orientação dizendo, não, vocês não são eleitos, os eleitos são os judeus, desde a fundação do mundo, Deus já escolheu, e através dos judeus veio Cristo, o Salvador. Então ele vai mencionando sobre isso, ele fala sobre o vaso de honra, o vaso de desonra. Então aqui para mim este texto está bem explícito, que a salvação aqui, que ele está falando do eleito, que são os judeus, e não nós, gentios escolhidos para ser salvos, porque se nós entrarmos por este caminho, nós abolimos tudo de João capítulo 3, e depois eu vou trazer uma menção dele, mas essa é a minha réplica. Tá bom, vamos lá. Essa pergunta é para os dois, eu tenho aqui anotado aqui algumas perguntas, e umas perguntas está de vermelho e azul, outra só de azul, outra só de vermelho, que aqui cada um tem a sua pergunta aqui, baseada na sua defesa. Essa é para os dois. O convite de Jesus em João 3,16 é para todos ou só para eleitos? Porque João 3,16, para quem não conhece o texto, algumas pessoas possam ser que estejam assistindo a live e não conhecem o texto, diz assim, João 3,16, muito fácil, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então ele está falando de vida eterna e de perdição. Então, esse convite aqui de João 3,16 é para todos ou não? Ou só para os eleitos? O que vocês podem falar sobre isso? Quem vai primeiro? Começa, pastor. Então, começa a Ronaldo de novo. Bom, eu vou dar aqui a minha observação, né? Porque né, eu fico assim, porque a parte majoritária é o que o pastor defende, a parte majoritária, né? Que seria a questão mais puxando para ruim, né? Eu vou pegar o texto, é João 3,16, né? Isso, João 3,16. Se quiser alguma outra versão, só falar aqui que eu puxo por aqui também. Nós vamos para o 3,16, que diz que isso aqui foi considerado e é considerado textual dos cristãos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Eu acredito dentro desse texto aqui, partindo da questão da eleição, né? Que veja bem, tudo está dentro daquilo que eu falei há pouco instante. Vai dependendo de que você pensa ou como você acha que a pessoa é salva. E se aqui você vai levar o Evangelho para o mundo ou para as pessoas, alguns vão receber de bom grado, certo? Essas pessoas que de bom grado recebem essa palavra, olha bem, do meu ponto de vista, são aquelas pessoas que realmente ela tem um chamado. É a mesma coisa falar assim, eu estou com vontade de comer algo, mas esse algo me falta à mesa. Mas eu estou com vontade. E quando alguém me apresenta alguma coisa, eu digo, é isso que eu queria. Então, ok, dá aquele estalo, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Observe-se que a maioria, não vou aqui generalizar a situação, mas a maioria das pessoas que elas vêm para o Evangelho, vêm seguir uma religião, ela tem um requisito de pessoas separadas, a maioria, não estou dizendo que são todas, então fique bem claro isso, né? Pessoas que realmente tem um chamado, não está esperando só uma oportunidade. Então eu acredito que a pregação do Evangelho ser necessária? Sim. Eu vou colocar aqui a mesa, eu quero condenar alguém, mas eu tenho que colocar alguma coisa para que há pessoas que vão inferir a minha regra, eu condene ele. Como eu vou condenar se eu não colocar a regra na mesa?
Então eu tenho que colocar alguma coisa para a pessoa vir infringir, para que eu tenha como condenar. O evangelho de fato tem que ser pregado, temos direito? Temos, claro, eu bato sempre essa tecla, mas aí vamos dizer, para que venha, né, a luz ela acenda, quando a pessoa ouvir a palavra, realmente ela trilha o caminho. Esse é o ponto de vista. Pastor. Amém. Vou continuar em cima desse texto aí de João 3, só que eu vou no versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui é um momento de escolha, né? Sim. Então há um momento de escolha do homem, do ser humano, escolher a salvação, se você crê em Jesus como Filho de Deus. E se você não quiser crer, você continua amando mais as trevas do que a luz. Então Cristo já deixou bem claro isso daqui. Esta conversa que ele está tendo com Nicodemos, ele está orientando e dizendo, olha, a condenação para quem não crê é justamente essa, que o coração dele ama mais as trevas do que a luz. Ele prefere mais o mundo do que a salvação. Então o que eu não vejo como um eleito, eu vejo como uma pregação, um amor universal. Eu vejo a eleição para fazer a obra, de João 15, 16. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e nomeei, para que vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça para sempre. João 15, 16. Este texto está falando sobre a escolha, sim, da obra. Agora, para a salvação, o texto está bem claro, dizendo, todo aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Nós acreditamos que Deus morreu para salvar toda a humanidade, tanto aquele que está num palácio, como aquele que está nas vielas, nos becos. A salvação veio para todos. Agora basta nós aceitarmos ou rejeitá-la. Aí eu acredito no livre-arbítrio. Tem um texto que ele vai dizer, eu não lembro agora onde está, que ele vai dizer, é mais fácil entrar um rico, um camelo no buraco da agulha, do que um rico no reino do céu. Dizendo assim, é mais fácil alguém sem o dinheiro, sem a matéria-prima, sobre aquilo que ele confia, de perder a sua salvação, do que alguém que não tem recursos perder a sua salvação. Porque alguém que não tem recursos não está dependendo do dinheiro para ser salvo. Então a salvação é dada de graça. Então nesse texto ele está dizendo, quem ama mais o mundo, a condenação dele já está prévia, mas não por uma eleição. E isso pode ser tanto pessoas que já nasceram no berço evangélico, pessoa filho de pastor, filho de crente. Se não andar, se não crer que Jesus é o Filho de Deus, para mim não tem salvação. Só aqui trazendo a exposição do pastor, a leitura que ele falou agora está em Marcos capítulo 10, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha, e também lá em Mateus 10, 25. Só para deixar bem claro para os ouvintes aí. Eu estou sem internet, companheiro. Você vai ler, ele morreu por muitos. Versículo de Mateus, eu não lembro agora capítulo de versículo. Morreu por muitos? Como é que está o texto, mais ou menos? Jesus, ele morreu por muitos. Eu posso fazer uma pergunta? Pode adiantando já. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse texto aqui, ele está falando de alguém que foi eleito, que é um erro de interpretação muito grande, que eu vejo. Esse é bom, que alguns têm. Eu queria bom. que a gente interpretasse esse texto. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias já foi escolhido desde o ventre? Sim. É eleito? Sim. E o versículo 1, que diz? A palavra de Jesus, palavra de Jeremias, filho de Hilquias, do sacerdote que estava, do primeiro de Jeremias, em Ananós, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano,
do seu reinado, ele veio também. É isso mesmo? É que ele está falando do versículo 1, que ele é um filho de sacerdote, Certo. da tribo de Levi. Já era separado para a obra de Deus, não era? Então aqui não é ele eleito, mas sim a tribo de Levi, que era guardada, separada para cuidar das coisas do Senhor. Simplesmente Deus sempre escolheu profetas do meio da linhagem dos levitas. Deus usava como profetas, Deus usava como um instrumento, cantando louvores, sempre aqueles que eram dedicados à obra do Senhor, guardados para eles. Então esse texto aqui, se a gente levar ele em conta, que Jeremias já era eleito por causa da tribo de Levi, correto? Concordamos com isso? Em parte sim, em parte não. Explica agora Você qual se- parte sim, qual parte que não. Parte sim, parte não. Por quê? Se nós partirmos do princípio que toda questão, que a Bíblia em si, inclusive a Taná, né? A Taná, para os irmãos que não sabem aí, os irmãos que não conhecem, a Taná é o Antigo Testamento. Ela em si fala no sentido do povo mais hebreu, né? O povo judeu. Acho que 80% do Novo Testamento também ela é copiada do Velho Testamento, da Taná. Então é direcionada ao povo judeu. Se nós partirmos desse princípio que todas as palavras que foram para o povo judeu, então nós não sobrou nada. Para nós não sobrou nada, né? Se você agora unificar o cristianismo, né, com a questão legal da lei, aí sim, aí vamos ter uma questão, eu diria, por isso que eu falei que sim e não. Se eu pensar que toda a questão bíblica é para o judeu, não. Aí para nós não sobrou nada. Mas se eu afirmar que a questão bíblica agora puxa para todo o globo terra, eu digo que sim, que era predestinado, independente de qualquer situação. Porque nós vamos ter isso na Bíblia de pessoas que elas eram. Vamos falar do filho dele ali? Quem era? Foi o filho dele. Olha o que aconteceu com o filho dele. Eles não eram, mas ao final da história do filho dele. Então é muito complexo. Tem um texto na Bíblia que diz que nem todos os cristãos de Israel. Aqui, vamos ler isso aí. Está aqui no Romanos. Vamos ler. Romanos. Eu vou ler para vocês entenderem bem essa questão. Se a irmã encontrou aí, pode ler, por gentileza. Eu encontrei outro aqui. Romanos 9, 6. 6 e 7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Você vê que a parte desse pressuposto. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Que aí vai partir aquela ramificação aí, hoje, vamos dizer, cristã, que foi modificada aí pelo cristianismo. Então, eu parto desse princípio, entendeu? Não vou aqui divergir claramente com o senhor, não, é assim, é o meu pensamento e a minha colocação. Se tiver alguma coisa a acrescentar. É que falou e não, mas o texto de Jeremias, a gente conhece muito bem, sabemos que Deus escolheu ele como profeta, né? Sim. Mas ele era da linhagem sacerdotal, já era separado para a obra de Deus, e isso não podemos negar, né? Isso já foi. Agora, de obedecer, que é o caso dos filhos de Eli, já é outra coisa. Agora voltamos ao capítulo 9. Aqui o senhor acredita que este texto aqui, ele está falando sobre a eleição ou sobre os judeus? Vamos prático nisso. Pastor, a minha resposta ela é bem curta e objetiva. Por quê? Vou estar salientando. Paulo está falando com o público judeu, certo? Mas com isso, não tira o direito de eleição. Esse é um ponto de vista. Vou dar um exemplo. Todos aqueles que Deus ele elegeu, né? Eu via muito, né, no início da minha fé, a questão seguinte. Hoje, para você estar dentro de um contexto, de um conceito religioso em destaque,
você teria que ter costa quente. Ou no mínimo, né, já vim dessa linhagem aí. Mas a minha linhagem, eu vou dizer como disse Amós: olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta, não vim de linhagem de profeta. Vamos dizer assim, o meu ramo era trabalhar no campo, mas a prova de Deus me chamar, né? Eu, da minha linhagem, que eu lembro assim, não tenho, eu particularmente não tenho pessoas que vieram de igreja, vamos nominar aqui, evangélica, né? Porque cristão a gente abrange alto aqui, não vamos entrar nisso hoje, isso é para outro departamento, outra vez. Mas está eu aqui hoje. Que o Senhor me recorde muito bem. Eu acho que da minha família que eu tenho conhecimento, eu acho que eu sou o terceiro pastor, mas dentro da mesmo nível familiar, da mesma idade, não descendente, entendeu? Tudo que é coisa nova. Então, eu particularmente, meu pai não era da igreja, minha mãe também não, meus avós muito menos, né? Então, se não houver uma eleição, do meu ponto de vista, não estaria aqui hoje. Nós vamos ver aqui que o pastor, rapidamente, o pastor Ronaldo ele fez um comparativo, até mesmo de Jeremias, né? Que já vinha de uma linhagem sacerdotal. Então aí quando fala antes mesmo que tu nascesse, eu já tinha te escolhido, até pelo fato dele já vir de uma linhagem sacerdotal. Já no caso de Amós, não tinha nada a ver com o vínculo sacerdotal ou dentro da linhagem. Então são duas comparações assim, a gente vê que é bem distinta, né? É a comparação de ter parentes já pastores ou não, uns sim, outros não. Uns seguem o caminho, outros vêm, é o primeiro talvez até da família aderir. Só que, rapidamente, para não ficar para trás, o pastor Ronaldo perguntou sobre o versículo. O versículo está em Mateus capítulo número 20, versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aqui é na Almeida Revista Corrigida, né? Então esse é o texto que o pastor já pediu. Eu pedi esse texto, eu não lembro da colocação do pastor, né? Que é sobre a questão da salvação. Então, se é muitos, não é todos. Então, mas aí não é escolha do homem de querer ou não a salvação? Olha, no meu ponto de vista, não. Porque veja bem, não é questão dele não querer salvação, ele tem a salvação, vamos dizer, enrustida. Porque quando vem o esclarecimento, aí sim, ele começa a prosseguir e a proferir. Porque se fosse por mérito humano, né, eu acho muito complicado, eu assim, pensar assim, é mérito meu, assim, eu vou escolher, o senhor falou na questão de João 19:15, foi isso? 3:19. Não, outro lá. Ele escolheu, o senhor falou que é 15 e 16. 15 e 16 de então, o senhor falou que era na questão mais da... Não, eu vejo ali no campo geral, não vejo só uma questão para... Porque quando eu pego o contexto vai dizer o quê? Que ele resgatou aqueles homens, né? E sim, aí depois ele escolheu para trabalhar. Mas enfim, mas entre aspas, a escolha foi feita para a salvação, que é o primeiro passo, né? No meu ponto de vista. Deixa eu ver. A gente tem que pegar um pouco antes, na verdade, né? Eu tenho aqui. Por favor, lê. Ó, o versículo anterior. Eu vou ler do 12 até o 16, que foi lido, tá? Diz assim: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vós que não chamais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aí vem o versículo citado do pastor. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que verdes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
Ele vos conceda. Então, só um pouquinho do texto aí. Então, eu parto desse princípio, porque aí a escolha foi de Jesus, ou de Deus. Né? Eu sei que você não vai aguentar muito bem, vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos tacar fogo. Manda ver. Diga uma coisa, pastor, o senhor acredita, ou como você responderia, se Cristo estaria predestinado à cruz? Sim, desde a fundação do mundo. Mas aí é a onipresença e a onisciência e a onipotência de Deus. Certo. Atributos de Deus que ele já sabia o futuro. Ele já sabia que Adão ia pecar, já sabia que ia ter uma remissão, já sabia que ia ter um traidor que ia ser, não é predestinado a ser morto, mas um entre ele ia trair Jesus, para que se cumprisse o que foi escrito. Então, pela sua onisciência, Deus já sabia de tudo. Deus sabe quem será salvo? Sim, logicamente, pela sua onisciência, mas ele nos dá o direito de escolha. Agora, se eu for por este caminho de eleição, imagine eu trabalhar a vida inteira para o Senhor, evangelizar, pregar, cuidar da obra, e no último dia do arrebatamento, seu nome não está aqui nos eleitos, volta para trás. Aí a gente entra por um caminho que você fala, poxa, o homem não trabalhou, não fez nada, entrou para um gozo maior, e quem trabalhou? Então eu acredito, pastor, literalmente, que a salvação é algo dado por Deus. Foi o que eu li lá no capítulo 19, 3,19, que uns escolhe Deus, escolhe a luz, e o outro escolhe as trevas, mas é a escolha do ser humano. Deus não vai interferir, dizendo, eu quero que esse aqui seja salvo, eu quero que esse seja condenado, porque se a gente colocar este pressuposto aqui, nós vamos achar que Deus é injusto, e Deus não é injusto, é a escolha do homem, ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Certo. Posso? Pode, que agora não, eu ia adoçar isso aí em cima dessa última linha de pensamento aí, mas vamos lá. Sim, mas o senhor colocou, né, essa colocação que o senhor colocou assim, eu discordo plenamente, porque veja bem, vou usar a sua pessoa que você se colocou no cenário, como que Deus vai pegar a sua pessoa, que o senhor trabalhou, foi fiel, pastor, isso é fora de cogitação, isso aí é fora de cogitação, no meu ponto de vista, entendeu? Porque uma vez que você está dentro do cenário e está cumprindo, não tem, você foi escolhido, foi chamado, foi nomeado, entendeu? A não ser assim, em que ponto o senhor está pensando? Agora, o meu ponto de vista exemplo, tem uma pessoa aí que ele, vamos usar um tema aqui, né, assim, irmãos, ele casa e batiza, e depois ele vem para a igreja, olha, eu quero logo dizer uma coisa, que vir para a igreja não é sinal de salvação. Isso nós concordamos. Certo? Mas aí o pastor falou aqui, estou aqui, né, discordando do que ele disse assim, ele trabalhou, fez, não, o nome está lá, ele foi eleito segundo a presciência de Deus, trabalhou, fez, não, mas pelo amor de Deus, ele está falando aqui, eu quero acreditar no meu ponto de vista, olha bem, vou lá, eu sou polêmico, logo a visão, no meu ponto de vista, eu quero acreditar que essas pessoas, se elas vierem, acaso entrarem na igreja e participarem de alguma coisa, fazer alguma coisa, mas eles nem prevalecerão. O que diz o texto? Tem um texto que diz que os simples, parece que é Salmo, né? Se eu não estou equivocado, os simples não prevalecerão na congregação do justo. Parece que é Salmo primeiro, se eu não estou equivocado. Então, veja bem, eu parto desse princípio. Agora, se você está dentro de uma congregação, vai parte da membresia, coopera, trabalha, não, eu não vejo como você não ser um eleito, não vejo. Agora eu vou posso perdão, importando aqui, olha. Salmo 125:3. Por favor, leia o texto. O centro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra designada aos justos, para que os justos não façam o mal com a sua própria mão. Então, esse texto, eu vou dar uma incrementada aqui, esse texto fala sobre a questão mais terra, mais local, mas é uma coisa da igreja. Imagina se, vamos dizer, nós estamos dentro dessa ONG, aí nós vamos abrir um precedente para uns ímpios.
Aí ele vem aqui querer colocar aqui as suas teorias. E eu vou deixar um exemplo, né? Não vou deixar, guarda em Deus. Então ele vai contaminar toda a igreja. Então no âmbito da salvação é a mesma coisa, ele não prevalece. Mesmo que ele venha, tal, não prevalece. É isso que eu quero. Posso adoçar alguma coisa aqui? Pode fazer, eu tenho depois uma pergunta. Tem, segura aí então. Vamos lá, essa pergunta aqui é boa. Nós vemos aqui que cada linha de pensamento está muito bom, o debate está legal. Vamos falar do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele já estava predestinado a ser salvo? Ou foi escolha dele a ser salvo naquele momento? Agora. E agora? Agora eu senti vantagem do meu lado agora. Não. Eu não tô, lembrando que eu não estou puxando sardinha para nenhum lado, eu apenas estou aqui, tá bom? Mas vamos lá. O ladrão da cruz, ele foi predestinado a ser salvo naquele momento, até mesmo compactuando com a escolha que Jesus já era escolhido a estar na cruz, desde antes mesmo da fundação, ou foi escolha dele de ser salvo ali naquele momento? O que vocês têm a dizer sobre isso? Se eu quero dizer, eu falo. Não, mas esse texto não. Para mim já está bem. Para mim está mais do que claro. Aí, pronto, então agora eu quero ouvir, vamos ver. Olha, você acha que foi coincidência aquele cara ir para a cruz naquele dia, aqueles dois camaradas? Olha a colocação. No meu ponto de vista, ele estava predestinado sim. Agora, o que ele fez ali? O que ele fez ali foi a confissão. Porque, vou dizer novamente, irmãos, plateia, o que é salvação para vocês? Aí depende do que você pensar que é salvação. Se a salvação para você está atrelado a eu estar dentro da igreja, vamos dizer, desde que eu nasci até morrer, ou desde que eu aceitei até morrer, se isso é salvação, para você está equivocado. Aí você observa, tem o ladrão da cruz, que foi salvo entre as últimas horas, porque há um lapso entre a morte, entre a vida e a morte, entre essa partida para a eternidade, que ninguém conhece. Ninguém conhece. Lembra-se que lá no texto, na Bíblia, muita coisa que vem assim na mente que você lê, mas não lembra o capítulo e o versículo. É que aquele dia dele surpresa para quem? Para quê? Né? Se fosse uma coisa que não fosse assim tão, vamos dizer assim, tão radical no sentido de Deus escolher, não teria surpresa. Porque a questão é, eu estou aqui hoje com os irmãos. Eu acredito que eu sou um eleito, né? Eu sou um eleito dentro do rol, cooperando, trabalhando, né? E aí vem aquele, né, que de última hora não foi nem um dia da igreja, não fez nada na obra, né? E aí, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, como foi o ladrão, e aí? Para mim é bem claro, né? Assim, eu não vejo coincidência, mas eu vejo ali uma eleição. Cada um, eu sei que aí onde vem, dá o corte, aí onde vem as críticas. Mas, então, exatamente. Mas aí foi uma escolha ou não? Da pessoa? Não, ele escolheu naquele momento exatamente fazer a sua profissão. Se eu lembro de mim, ali foi a profissão que ele fez. Sim. Ao público foi visto. E se em que hora mesmo, no seu interior, ele tivesse falado, Senhor, tenha compaixão de mim, tanta miséria, desgraça que eu cometi nessa vida, mas sei que agora acabou. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Se ele intimamente tivesse feito essa oração, esse pedido, será que ele respondido? Pode responder. Então, será que o senhor tem respondido? Nós sabemos que todo o período de Páscoa era condenado, então tinham o movimento de matar aqueles prisioneiros. E nesta ocasião, esses dois já tinham cometido muitos erros e muitas falhas. Sim. Só que ele, olhando para si, ele reconheceu o teu erro. Sim. E ele olhou para Jesus e viu nele nenhum erro. Certo. Então ele reconheceu Cristo como Filho de Deus. Então ali não foi a salvação que ele, ele já estava eleito para escolher, mas foi o arrependimento sincero que ele teve. Eu sei porque eu estou sendo condenado. Este daqui não tem mal nenhum. Então quando ele reconhece o teu erro, automaticamente Jesus fala, hoje estarás comigo, porque viu a sinceridade no coração dele. Certo. Agora me responde,
Quem fez reconhecer esse erro? Será que foi ele ou alguma coisa a mais? Ah, o próprio homem. O arrependimento vem do homem. Isso não vem da parte de Deus, vem do homem. Sim, pastor. Quando o João está pregando lá, ele fala assim: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Não é a ação de Deus trazendo o arrependimento, é o homem que tem que reconhecer e se arrepender para buscar a Deus. Correto? E aí, agora? Concorda? Porque eu discordo dessa questão assim, claro que há uma escolha, mas com a indução. Com a indução, né? No caso, essa indução parte de quem? Eu dou a parte espiritual, entendeu? Porque ele foi induzido o quê? O outro não poderia, mas não fez. Não sabia do mesmo eu, mas não fez. Aí eu dizia o quê? Ele é um predestinado à salvação E por que e o outro. E por que Deus não tocou nele para ele reconhecer antes, então? E desfrutar da salvação antes da morte? Olha, é uma pergunta muito capriciosa, hein, irmão? Essa veio quente agora. Só que eu não vou responder essa pergunta. Olha aí, vamos lá. Calma aí. Vamos lá, pode responder. Mas essa pergunta para ele não é porque, veja bem, se eu tentar entender os Vou colocar aqui, mistérios, os mistérios de Deus, não vai dar para mim. Mas enfim, eu continuo nessa mesma teoria que eu venho assim, eu faço as perguntas que você vai fazer e depois eu vou fazer o pastor. Vamos lá, ó. Essa agora aqui vai. Tem mais quantas perguntas? Tem umas perguntas aleatórias aqui, mas Manda. dependendo a gente vai. Eu posso encerrar, não tem problema não. Eu quero mesmo ver o debate sobre isso. Porque nós somos assim, ó. Nós estamos dentro do tema de Romanos 9. Romanos 9 está falando sobre uma narrativa de Paulo a respeito de algo que já vinha desde Abraão, Isaac e Jacó. Algo prometido, é uma promessa. Nós trabalhamos aqui no texto em um lamento de Paulo por Israel, depois vem Deus cumpre as promessas, né? Depois a absoluta soberania de Deus, do 19 para frente, e para encerrar, aí nós vemos Israel tropeça na fé. Então nós estamos vendo aqui que esse enredo da história narrado por Paulo é narrando algo de Israel. E ele não começa falando da descendência de Abraão, e sim de Isaac. E sim de Isaac, o filho da promessa. Porque Abraão teve mais filhos, então ele está deixando bem claro que são os filhos da promessa, os eleitos. Sim. Então, aí agora como tema eleitos só o povo de Israel ou os gentios também? Nós estamos citando esse tema. Agora eu pastor. E aí, pastor? É só o povo de Israel nesse caso aqui que é eleitos ou expande para todos os gentios a eleição ou não? Então, esse texto de Romanos capítulo 9, para mim é muito claro. O que Paulo está relatando aqui é para um povo gentil, convertido, que vivia pecando constantemente. Então eles estão dizendo assim: vocês não são queridinhos, não é que vocês aceitaram a Cristo, que já pode fazer o que quiser, viver pecando, errando, e não matam a tua própria vontade. Então ele relata aqui, dizendo assim: olha, o povo que é eleito, que nós sabemos que já é as meninas dos olhos de Deus, é o povo de Israel, que Deus tem que trabalhar com o povo de Israel, a gente não pode negar isso. Isso tanto arminiano como calvinista não pode negar que Deus tem os olhos em Israel. É o povo de Deus escolhido, uma promessa que ele fez a Abraão. Só que no capítulo 9, Paulo tem um cuidado de dizer aqui quem é os eleitos. Não é Ismael, não é os outros filhos de Abraão, mas ele fala sobre a promessa de Isaac. Então ele fala da descendência de Isaac, deixando bem claro quem é o povo de Israel, o povo judeu. Esse é o pensamento que ele está dizendo aqui. Então vocês podem pecar, errando constantemente, mas o povo escolhido de Deus não acha que Deus revirou as costas para ele, que Deus abandonou, porque o povo escolhido, eleito, é Israel. Essa eleição estende até os dias atuais ou não? Futuramente. Depois do arrebatamento, alguns acreditam que vai ter a presença ainda do Espírito Santo. Eu não acredito. Eu acredito que aquilo que retém a força do maligno é o Espírito Santo. E a igreja será arrebatada porque nós temos o Espírito Santo. E nós temos arrebatado, toda a visão agora é voltada para Israel. A salvação do mundo vai ser, se você quiser morrer por Cristo, você vai morrer. Mas de trabalhar por amor, o tempo da graça, o período da graça vai se findar. Volta a última semana de Daniel.
Essa é uma visão que eu tenho. Agora já entra após ou pré. A gente entraria após ou pré, que nós podemos também trazer. Se vocês concordarem aí, manda um ok aí, dá um comentário, sim, eu quero, que nós fazemos outro debate sobre esse tema também, pós ou pré, que é um tema também bem polêmico dentro da escatologia. Vamos lá, tem alguma pergunta aí para outro? Eu tenho perguntas aqui até umas horas, só que eu quero deixar vocês trabalharem aí. Como responder João 2,19? João 2,19. Primeiro João 2,19. Primeira epístola 2,19. Quiser que eu leia aqui, Leia, fica mais fácil que nós estamos aqui. 2 João 2,19. Primeira? 1 João. Ah tá, 1 João 2,19. Sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E agora, pastor? Então, aqui para mim esse texto é muito claro. Aqui é um povo judeu que estava pregando nas igrejas contra eles pregavam muito a doutrina de que você precisava se converter ao judaísmo para ser salvo. Então, o que João está relatando à igreja aqui, dizendo: olha, os irmãos, cuidado com esses falsos profetas que vão até vós e falam essas coisas, porque entendemos que neste período que João escreve, Paulo escreve, não tinha Bíblia, então era a carta escrita. Chegava alguém lá e falava assim: eu sou um enviado de lá de Jerusalém e vim trazer uma palavra, convertido em Jesus. Chegava lá e ele falava assim: ó, quem é da circuncisão aqui? Aí, levantava a mão alguns que são judeus, os outros precisam circuncisar, voltar a se transformar em judeu para depois a salvação. Então João aqui está relatando aí, eles eram de nós, saíram de nós, mas não estão fazendo as coisas que nós estamos ordenando, estão fazendo a vontade deles. Respondido, pastor? Respondi, mas aí eu respondi do Neném. Aí o senhor veja a questão entre a eleição. Se eles fossem os eleitos, teria acontecido isso? Então, vamos lá. Dentro desse. vamos continuar agora nesse texto. A gente falar a mesma língua. Deixa eu só adoça aí, uma largura aqui. Pode. Aí o senhor acredita que o homem pode perder a salvação, correto? Correto. Tá. Então o senhor acredita que o homem pode perder a salvação e pode adquirir de volta? Não. Pela presciência de Deus, Deus sabe que amanhã, se a pessoa cair e voltar, Ele sabe que vai dar tempo. Agora, tem uns que caem e não voltam mais. Sim, não, a pergunta é: o senhor acredita que perder a salvação? Aí eu perguntei: tá, a pessoa, vamos dizer, ele caiu, aí depois ele acha que deve voltar, ele volta. E aí, pode voltar? Pode. Sempre é esperança. Aí eu vou contra o que está escrito. Vai o quê? Contra o que está escrito. Explique. Ele não puxou o texto, mas eu vou puxar o texto. É Hebreu. Eu pensei que ele pudesse dentro da mesa. Hebreus. Capítulo 6. Hebreus 6. Primeiro? Pode ser a partir do 4. 4. Tá. Pode dar sequência. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Então aqui ele está dizendo que se isso acontecer, não tem essa redenção. Salmo 69, 28, veio. 68, Salmo 28. 69. 68, veio 68, 28. 68, 28. É. O teu Deus ordenou a tua força? Não. 69, 28. 69, 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Tá. Você vê, então se essas pessoas elas vão regressarem, entendeu? Eles vão poder vir agora. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim que a igreja,
ela abre as portas e muita gente vem, levanta a mão, aceita Jesus, mas no teu coração ainda não crê, porque ainda não tem a tua vida transformada. Certo. Para se tornar uma igreja, ela precisa ter muita mudança, né? Certo. Transformar e ter muita mudança para que habite nela o Espírito Santo de Deus. Tem uns que precisam de um remédio, uma dosagem só, tomou, já é curado. Outros precisam ter uma sequência de tomar remédio constantemente. E tem pessoas que ainda não conheceram a Cristo, estão na igreja, certo, mas não conheceram a Cristo. E essas pessoas caem e depois podem voltar. Mas o texto que ele está dizendo aqui aos Hebreus é aquele que já desfrutou algo especial da parte de Deus. Sim, pastor. Aquele que já recebeu o Espírito Santo, recebeu a graça, aquele que você olha assim e fala assim, esse daqui não vai sair da presença de Deus, porque ele reconhece o seu pecado, sabe que foi perdoado e agora Deus deu o direito de salvação, né? Então ele está dizendo sobre este texto, sobre estas pessoas, que esses não vão ter voltado, porque eu estou crucificando a Cristo de novo, estão colocando o Cristo de novo na cruz do Calvário. Por isso que eu acredito nos eleitos, os eleitos de fato, eles... Mas os eleitos também fazem isso, pastor? Não fazem? Aí o senhor vai ter que mostrar o texto. Vamos lá, posso mostrar um texto? Dos eleitos. Leia aí, Êxodo 28, versículo 1. Êxodo 28, 1. 28, 1. Encontrou? Está aqui na tela. Pode ler. Depois tu farás chegar a ti, teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. É esse texto? Deus escolheu quem? Arão e os teus filhos, correto? Sim. Para ser sacerdote. Capítulo 28. Moisés estava no monte. Capítulo 32, por favor. Capítulo 32. Versículo 1. Isso. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Deus tinha acabado de chamar Arão para ser sacerdote. Certo. E lá embaixo o povo estava chamando Arão para fazer deuses estranhos para ir na frente dele, um bezerro de ouro. Deus rejeitou ele lá de cima? Arão? Deus rejeitou Arão? Não, ele continuou. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Levítico 10, 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Deus não chamou a Arão e os seus filhos, tanto esses aqui, e por que ele foi rejeitado? Eles não perderam a salvação? Sim, no caso perderam. Então, mas então, a pergunta que foi essa: se a pessoa, digamos que eles se arrependessem, é isso que quer dizer, ele seria enxertado novamente? Então, não, mas aqui, pastor, ele foi escolhido. Foi escolhido? Arão e seus filhos. Pelo um erro, ele perdeu a salvação. Então não era eleito, mesmo Deus chamando. O eleito também perdeu a salvação. Não era escolhido, entrou com fogo estranho diante do tabernáculo e foi consumido, morreu. E Arão, que tinha errado, ele continuou. Me explica esse texto. No caso aqui, em Êxodo 28, primeiro, vê a escolha de Deus a Arão e seus filhos. Isso. Já em Levítico 10, primeiro, vê por vacilo deles a morte dos foi rejeitados. Eleitos, mortos.
E agora, pastor? E agora? Essa aqui era a chave. Essa aí estava guardada, Era a carta que estava na manga. É. E aí, tem alguma coisa para falar sobre esse texto? Não, eu não tenho. Não tem? Eu fico neutro. Então, No momento eu fico neutro. aí, tá aí. É. Vamos lá, estamos chegando na reta final já estamos aí quase 1 hora de live, 1 hora de gravação, não é isso? Já 1 hora. 1 hora já? Passa rápido, né? Muitas perguntas aqui, ó. Se eu for colocar aqui, tem pergunta até umas horas. Eu tenho certeza que os participantes também têm muitas perguntas. O pastor, ele acreditou que a morte de Jesus estava apreciada, foi isso? Foi. E acredito, há alguma outra predestinação, exemplo, né? Porque o senhor não acredita na predestinação, entre aspas, né? Não acredita. Porque assim, vamos lá, a palavra predestinação está na Bíblia, Tá. certo? Todos concordam aqui ou não? A palavra predestinação está escrita na Bíblia. Agora a questão é como conduzir a palavra predestinação dentro da Bíblia. Aí é onde nascem linhas de pensamentos. Porque eu acredito no texto de Romanos capítulo 6. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu o pecado do mundo. Então Cristo tinha que ser homem, não poderia ser Deus, tinha que ser homem, morrer para pagar o pecado da humanidade, para a salvação de todos. Certo. Porque né, assim, a coisa está bem lenta, bem maleável, como se diz, né? Assim, não se escreve. Mas a questão é essa. O que se diz muito, que se cogita muito por que Deus exemplo das pessoas, né? Vamos dar da outra parte, não do lado de cá, escolhe uns para salvação e outros para condenação. Que Deus, né? Alguns falam, que Deus é esse? Né? Aí nós veremos aqui mesmo, no próprio 9 de Romanos 9, e tem outras passagens bíblicas como aqui, que é o caso de 9, 21. 20, a seguir. Mas, homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura coisa formada dirá o que formou? Por que me fez assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa, olha lá, fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para perdição. Aí eu estou para a minha teoria, aliás, uma das teorias é essa questão aí. Ele prepara tudo para todos. Paulo está dizendo aqui o futuro ou o passado? Olha, pastor, ele refuta um passado, mas também mostra um presente e um futuro. Porque o passado você consegue saber quem servia e quem não estava servindo. Da mesma forma, ele faz homens, tanto que queira servir como não queira servir. Você está falando aqui sobre Faraó, correto? Sim. Fala sobre Moisés e sobre Faraó. Sim. Então ele está usando o passado, não o futuro. Eu concordo plenamente em gêneros e graus. Mas o que acontece aqui? Veja bem. Se eu não acreditar que Deus ele preparou tudo para todas as coisas, né? Como o senhor citou o Faraó, ele preparou o Faraó para aquele desastre. Não foi ele que preparou? Foi ou não foi? Foi. Então ele estava predestinado ao quê? Àquela situação. Foi uma da salvação. E agora, quando ele entra para o lado agora, vamos dizer, para o presente, é a mesma coisa. Deus ele forma vaso para honra e vaso para desonra. É aquela mesma coisa. Eu tenho que condenar alguém, mas esse alguém ele tem que fazer alguma coisa para me condenar. E Paulo vai escrever isso daqui relatando sobre ele. Quando Ananias chega para ele e fala assim, olha, é para ele um vaso escolhido, um vaso para fazer a obra de Deus. Então ele estava dizendo, eu era um vaso já na mão de Deus. Sim. Agora eu estava para a desonra, agora eu me converti e sou um vaso para a honra. Então ele usa a expressão da vida dele, dizendo sobre isso. Certo. O passado e a vida dele. Agora eu não consigo enxergar isso aqui no futuro, que Deus escolhe um para a perdição. Nós acreditamos no inferno, correto, pastor? Sim. Na condenação eterna? Claro. O inferno foi criado para quem? Os diabos e os anjos. Caídos. Então não é para o ser humano.
Mas quem diz que o ser humano vai ser em forma de ser humano quando morrer? Não, mas assim a gente fala de salvação humana, ser humano, né? A pessoa. Deus criou para os anjos, para o diabo e seus anjos caídos. O ser humano vai por desobediência, correto? Sim. Então não é eleição. Não, mas... E agora, gente? Ó, funilando aí, hein? Hebreus, coloca aí. Hebreus não, desculpa. Provérbios 16:4. Rapaz, tá começando, agora tá esquentando, já tá há tempo. Provérbios 16:4. 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até os ímpios para o dia do mal. E agora, como explica? E agora também aí, ó. Como explicar isso aí? Batalha de gente grande aqui, viu, irmão? Lê para mim de novo, por favor. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Vai corroborar com o texto do vaso. Mas aí é escolha, né? Salomão está mostrando escolhas, né? Do homem. Tanto que ninguém quer ser ímpio. Deus deu escolha para a humanidade se salvar no tempo na antiga aliança? Assim, não vejo essa. Que como vem dentro de um contexto mais, eu diria, religioso, né? Só dentro daquela nação era tudo acasulado, eu não vejo uma coisa assim muito se abrangindo. Mas Israel falhou na sua missão. Sim, falhou. Qual era a missão de Israel? Evangelizar o mundo, não era? Que foi destinado isso aqui agora à igreja. Eu diria que não. Porque, veja bem, quando nós partimos desse pressuposto, nós observamos que era um campo muito fechado, né? Exemplo aqueles que, por livre e espontânea vontade, procuravam a sinagoga para ser um prosélito, né? É uma coisa muito esporádica, na realidade. Então, assim, era muito fechado. Porque o plano da salvação estava predestinado desde lá da caída do homem. Não é isso? Por inferência. E aí, eu sei lá, é muito complexo. No meu ponto de vista, eu não vejo isso. Eu vejo, na realidade, uma salvação abrangente com a chegada do Messias. Fechou aqui esse bloco, essa parte? Eu tenho uma pergunta aqui agora quente. Essa aqui agora é as quentes, tá? Que é pra a gente chegar aqui na reta final. Essa pergunta quente é que o pastor Leandro. Opa! Vamos lá. Eu quero o pastor Ronaldo falar que eu não estou defendendo. Depois eu vou fazer uma quente também para esse lado aqui. É duas quentes, vamos lá. Como explicar Efésios 1, versículo 4 e 5? Efésios. Eu tinha colocado aqui Já estava aí já também? É mesmo? Essa aqui é quente, tá? Essa é muito quente. Onde diz que Deus já nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e em sua presença. Efésios capítulo número 1, versículo 4 e 5. Nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante em amor. Nós já ouvimos o texto. Completa o 5 que é para poder bater o. E nos predestinou para ser filhos da adoção por Jesus Cristo, ou mesmo segundo o benefício da sua vontade. Nós sabemos que existe na Bíblia plenitude dos tempos, correto? Temos. O senhor já leu os textos? Eu não lembro onde está. Eu sei que está em Efésios também. Paulo vai escrever sobre as plenitudes dos tempos. E é o que ele está dizendo aqui sobre a plenitude dos tempos para a salvação. Qual era a plenitude dos tempos? A igreja. Que neste período chegou o período da igreja, o tempo da igreja. Então ele está dizendo assim, desde a fundação ele já preparou a igreja, já estava com vontade. Nós somos adotados. A igreja é adotada, nós somos enxertados na oliveira, né? Nós temos os mesmos direitos. Então ele está dizendo aqui sobre a igreja e não sobre as pessoas em si, e sim o propósito da igreja. E pastor?
eu não vejo assim. Leia o texto, só para mim refrescar a memória. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes. Então, mas quem está falando da pregação, da igreja. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, agora ele está deixando Israel e está inaugurando a igreja. O foco aqui é a igreja. Na plenitude dos tempos ocorreu a igreja. Agora, para a salvação, tem que aceitar a Cristo e entrar, permanecer na igreja. Ser adotado. Não agora ele está falando sobre... Sim, mas ele não disse que a igreja, quem é a igreja? Então, o que ele está dizendo era um grupo de pessoas que saíram do judaísmo e agora estão formando a igreja de Cristo. Sim. Então, mas ele disse que desde a fundação já foram eleitos, né? Elegeu. Elegeu e predestinou. Predestinou. Agora, né, para sermos o quê? Porque, segundo a história, Israel é filho, né? E a igreja é filho por adoção aqui, né? Que se ensina, né? Que se ensina. Então, e aí nós saímos agora, no final do texto, deu o final do texto aí? Aí tem mais Segundo benefácio. Isso. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É isso que eu vejo nessa imagem. Então, mas Cristo morreu para salvar somente os judeus ou para inaugurar um período de igreja? A morte do Cristo ele foi pela todos quantos se renderam os a ele, não dependendo de judeu, que nem hoje. Hoje comemoramos, né? Sexta-feira Santa, um dia sagrado. Para os judeus era um dia normal, porque até o dia de hoje eles não consideram Jesus como o salvador da humanidade, somente aqueles que se converteram a cristianismo, mas a maioria ainda não aceitou. Então, aos olhos de Deus, se findou lá, fechou e se abriu o tempo da graça, que agora é a igreja que está marchando, caminhando. Então foi eleita para fazer uma obra, e esta igreja está fazendo essa obra. Depois desta obra vai se findar e voltar de novo a Israel. Eles vão adorar, escolher, achar que chegou o Messias, o enviado de Deus, e vão ser enganados. Não sei se eu respondi, se eu só confundi, mas eu tentei Aceito ou não? interpretar. Não, para mim eu vejo daquela maneira que eu falei, né? Assim, não vejo como nessa questão como o pastor colocou. Vamos lá, agora vai ao quente aqui com o pastor Ronaldo. Olha só, o homem sendo predestinado ou não tendo escolha, não torna marionete de Deus e passa a não ter responsabilidade dos seus próprios atos? Não passa. Eu vou até para o texto, que veja bem. Eu vou pedir só para quando eu contar o texto aqui, para você repita. Eu vou responder com o texto. Vamos lá. O homem sendo predestinado ou não tendo escolha, não torna marionete de Deus e passa a não ter responsabilidade dos seus próprios atos? Não. Olha o texto, por exemplo. Vou referir o texto 9, 20 e 21 aos Romanos. Eu até marquei a referência aqui, mas parece que está em Efésios. Cada um vou ler aqui, está mais prático. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ele pode replicar, ele pode falar o que quiser, está feito, foi como Deus fez, ponto. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então aqui está especificado a questão do poderio de Deus. Ele escolhe, e escolheu não adianta eu querer espernear, bater. Sim, mas no sentido da pergunta se por acaso eu já estou predestinado a uma salvação, os meus atos vai me trazer punição? Se eu já estou predestinado a uma salvação? Ou jogar tudo a culpa em Deus? Porque já foi Deus que errou, então não vai fazer? Os meus atos ele terá consequência. Entendeu? Vamos dizer, Paulo, homem predestinado, segundo a presciência de Deus, vou colocar aqui.
Vou colocar, não está escrito não, eu estou dizendo, palavra minha. Esse Paulo, que de mim mesmo. Paulo, homem predestinado segundo a presciência de Deus. Agora observe, Paulo, antes de vir ao cristianismo, o que Paulo fez? Um homem de uma atrocidade sem tamanho. Né? Eu digo a atrocidade porque era zeloso da lei e queria fazer cumprir a lei. Mas isso depois custou caro para Paulo. O que foi que ele viu? Quando teve um encontro com ele disse: olha, duro é para ti recalcitrar contra os avilhões. Então as consequências dos atos dele, mesmo ele sendo predestinado, eleito, não exumiu que isso se cumprisse na vida dele, os atos. Entendeu? É assim que eu vejo. Então, eu queria mostrar de um extremo a outro. Um homem que perseguia, agora ele mudou a sua mente. O brilho entrou na sua mente, foi clarear a sua mente, e ele agora mudou os seus conceitos e agora passa a ser perseguido. Então, os seus atos, os meus atos, eu vou ter que sofrer. Mas vamos lá, esses atos atribuem a uma perda de salvação ou não? Não. Querido, se eu sou uma pessoa predestinada, saio daqui, encontro uma pessoa, cai em adultério, e eu culpo Deus, dizendo: o Senhor já tinha predestinado toda a minha vida. O erro é meu ou é de Deus? O erro é seu. Você não é preta, você não é. Se eu tomo um remedinho lá azul no meio do ato, morro, eu vou pro céu ou vou pro inferno? Eita, olha. Essa aqui. Depende. Eu estava esperando essa agora. Depende do quem você está lá no. Não, estou falando no caso de adultério. E eu sou predestinado à salvação. Peraí, aí sim, tudo bem. Aí você chegou bem onde eu queria. Você não, nesse caso você não era predestinado, estava no meio, mas não era. Olha lá o que o senhor foi falando. Agora, olha a diferença que você colocou. Lá no início que o senhor fez tudo, tal, bonitinho, fazia, trabalhou, né? Você falou, e o meu nome não está lá. Não, nada disso. Agora veja bem, olha o extremo que o senhor foi. O senhor agora foi de um extremo ao outro. Aí sim, você chegou, né? Então você estava ali, estava no meio, mas não era coisa dele. Eita, levante pelo amor de Deus, meu filho. Mais uma vez salvo? Não tem problema. Pelo amor de Deus, tire para não olhar. Sem problema. Uma vez salvo. Concluía, você vai finalizar amanhã. Uma vez salvo, sempre salvo, pastor? Boa pergunta. Salvo, sempre salvo. Sempre salvo. Mesmo errando? Não, isso aí. O salvo ele não vai chegar a esse ponto que assim, o predestinado ele não vai chegar pela minha compreensão a esse ponto que o senhor colocou aí. Predestinado não. Não sei se foi a sua, se foi a minha, foi errado. É o final, irmãos. No final. A pergunta é possível saber se somos predestinados? No caso do pastor Ronaldo, que acredita nessa parte aí. É possível saber se somos ou não? Olha, eu vou dizer, a possibilidade, eu acredito assim, por causa no meu ponto de vista, como é que eu sei que eu sou predestinado? Porque a minha tendência é sempre para o lado bom. Não vou bater aqui martelo e dizer que sim, mas dá para ter uma noção. Entendeu? Agora, a partir do momento que a pessoa ela tem, né, uma tendência oposta, é complicado. E isso também não quer dizer que não é, porque pode chegar um momento, igual o ladrão da cruz, né? Vamos dizer ladrão da cruz, entre aspas, não roubou cruz de ninguém, desculpa aí a colocação, da do homem que estava na cruz com Jesus, ele falou sobre os malfeitos lá, mas enfim, há casos e casos. Eu não posso chegar assim e dizer assim, você é o predestinado. Eu posso não, sentir. No caso, nós mesmos. Eu posso sentir? Posso. Pode? Posso sentir. Por que você acha, pastor? Ele não vai dizer que não, porque. Mas enfim, eu acredito que na salvação é por Cristo. Se você não tiver uma mudança de vida, não vai ser salvo. A gente anda na beira constantemente. Não adianta a gente começar correndo, no final ser desastroso, você abandonar a fé. Combate o bom combate. E deixar as coisas de lado, né? Eu acredito muito bem nisso aqui. Para me encerrar aqui, da minha parte, né? Vou fazer a última pergunta do pastor aqui. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim:
E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Certo. Todos são criados de Deus, correto? Criatura? Criatura. Quem crê dessa criatura, quem crê e for batizado, será salvo. A ordenança aqui é de crer, não de eleição, mas é de crer. Se a gente não tiver o ato de crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitar a mudança de vida que Deus tem para nós não estamos em condições de ver a glória de Deus. Sim, pastor, eu posso responder, né? Pode. Então, a minha crença nisso é aquilo que eu ia falar para o senhor. Diz que todo mundo pegar o evangelho a toda criatura. Aí disse: quem crê batizado será salvo. Quem vai crer? Os eleitos. Na minha concepção. Porque olha quando nós fazemos um trabalho aí, quanto nós pregamos, falamos, quantas pessoas escutam, alguns até por emoção vêm, mas desistem, mas aqueles que são eleitos, que aceitaram, eles vêm e permanecem. Esse é o meu ponto de vista, tá? Isso, agora, eu vou sair para pregar, eu vou saber quem é eleito? Não sei. Eu estou saindo para pregar para abrir a mente dele, para mostrar um norte para ele. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos para um determinado local. Nós temos mais ou menos a noção. Aí coloca no GPS e dá. Eles era o que eu imaginava. Mas até então você não tinha certeza. Quando você vê o caminho, então o caminho é esse. Então o que acontece? A pessoa tem um chamado, ele é predestinado, mas falta o quê? Aquele estalo para ele. Agora é o seu caminho. Então, esse é o ponto de vista. Nesse caso, independente da circunstância, o estalo tem que vir. O estalo tem que vir. E aqueles que não. Aí você botar, e aqueles que não vêm pelo estalo. Lembra da decaída que eu falei? Ele sabe o que é errado, ele sabe o que é certo, ele sempre se afasta do erro e pratica o que é certo. Não teve a oportunidade de chegar diante dele, né, alguém para dar-lhe um norte, mas o seu caminho sempre foi a tendência a escolher. Todos nós temos um livro chamado Consciência. Sim, mas é disso que eu estou falando. E seremos abertos. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O que condena o homem não é a igreja. A igreja não condena ninguém. Não. Porque, né, muitos movimentos falam, a igreja nos condena. Não, a igreja não condena ninguém. O que está condenando é a consciência que todo mundo tem do que é certo e do que é errado. Do que é praticar, do que Deus deixou como mandamento e do que não deixou. Então, ao princípio disso, não é predestinado, não é sobre salvação. Todo mundo tem a consciência de certo e de errado. E todo mundo tem um vazio que falta a Deus. Certo. E este vazio só é preenchido com Deus. Agora, o inferno foi criado somente para os anjos caídos e Satanás. Porque Deus não tinha por intenção nenhuma de mandar nenhuma criatura para lá, a não ser os anjos caídos. Então, aí onde reforça a minha teoria. Por isso que eu acredito na predestinação e em um número maior de salvo do que se imagina que seja. Porque, veja bem, o senhor acabou de falar, todo homem sabe o que é certo e errado, o senhor acabou de dizer, com certeza. Agora, observe, aquele que tem o declínio para o mal, ele consegue praticar o bem? Ele está querendo, mas, sabe? Então, e eu vou reforçar o que eu disse lá no início, a salvação não está atrelada a uma ONG. A salvação é uma coisa muito, sabe? A gente for olhar para Isaías, ele disse, olhar e para o Senhor todos os termos da terra vão serem salvos. Né? Enfim, a salvação não está, a salvação em tese ela não vai depender literalmente a gente está numa ONG, nós temos uma ONG para estar dentro, se ajuntando, se aglomerando, maravilha, é bom, vai cultuar, se representa de Deus, glória a Jesus, aleluia, tal, aquela coisa, é muito bom, né? Aí se usa o termo, mas toda história, e aí? Né? E aí aqueles que não, e aí, né? Que não estão, que não vêm. Então são coisas que são muito, assim, muito delicadas, porque a salvação em Cristo Jesus, partindo do pressuposto daquilo que a gente observa da Escritura, é uma coisa muito, sabe, mas é muito melindrosa que ninguém sabe explicar ela como é. Vamos lá, última pergunta aqui agora para encerrar definitivo. Vou fazer a última pergunta aqui para o pastor Leandro. Depois dessa pergunta, cada um dá suas considerações finais, agradecimentos, e nós chegaremos ao fim, se vocês concordarem, claro, senão tocamos o barco aí. Mas vamos lá.
A última pergunta. Deus sabe o futuro antes da criação do mundo, certo? Sim. Todos concordam, os dois? Deus sabe o futuro. Ele já sabia quem aceitaria ou rejeitaria Jesus. Sim. Sim? Se ele sabia e mesmo assim criou essas pessoas, o seu saber não equivale a uma predestinação? Tá aí. Eu vou usar uma história. Quem falou isso foi o Rodrigo Silva. Perguntaram isso para ele e ele respondeu e eu achei muito interessante. A pergunta foi: se você é um professor na sua sala de aula, você tem 50 alunos e você fala assim, coloca aqui no papel de 0 a 10 qual é o número que você vai dar para mim como professor e eu vou levar para o diretor. A partir do momento que eles dão a nota, você pega e abre e fala assim, esse aqui é 10, eu vou guardar, esse aqui é 0, eu vou deixar para o lado, esse aqui é 10, eu vou continuar aqui guardando, e você entregar para o professor somente as boas, isso não quer dizer que você foi aprovado, correto? Então a desaprovação ou aprovação não vai mudar Deus. Então Deus fez o homem sabendo que o homem ia rejeitar, tanto aquele que ia ser salvo, que ia reconhecer a salvação, e aquele que não ia reconhecer a salvação. Mas Deus deu um livre-arbítrio, porque Deus não tem problema com autoestima, né? Ele já é bem resolvido sobre isso. Então, se o senhor gostar de Deus, ele continua sendo Deus. Se eu gostar de Deus, ele continua sendo, não vai mudar ele, né? Sim. Então, por isso que quando a gente vem para a igreja, eu vou fazer birrinha com Deus, agora eu não vou fazer mais. Não vai mudar nada. Deus não vai fazer porque você fica empurrado. Não, Deus vai agir do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e pronto. Nessa parte, eu sou bem resolvido nessa parte. Então, eu acredito que tanto quem gosta de quem não gosta, não vai interferir nada na escolha de Deus. Tá bom? Maravilha, bem respondido. Agora, considerações finais, pastor Ronaldo, que o pastor Leandro acabou de falar. Então, pastor Ronaldo, logo na sequência, já volta aqui para o pastor Leandro das considerações finais. Meus irmãos, graças a Deus por esse momento, né, que nós aqui ficamos juntos. Palestrando da palavra de Deus, isso é muito bom, isso é um troca de ideias, né? Eu quase conheci o pastor aqui. Brincadeira, Pai. E Deus abençoe ao pastor Leandro, ao Jameson, que está aqui como interlocutor. Deus abençoe a todos, aos irmãos que irão ouvir, ver, compartilhar esse vídeo, que isso possa ser bênção na sua vida. Isso aqui, irmãos, são troca de ideias. Nós aqui sabemos que Cristo Jesus um dia voltará para buscar o seu povo, ou no todo ou em particular. E interessante leia a Bíblia, não fique acasulado dentro de uma caixa daquilo que alguém diz para você. Vou fazer uma brincadeira, posso fazer aqui? Pode. Jacó segurou o anjo E não deixou sair. me mostra o texto, vai ficar, não vai responder. Tudo é dentro daquilo que você ouviu, mas quando você passa a olhar o que aqui está escrito, as coisas mudam. Eu vou responder aqui: Jacó não segurou o anjo, a luta dele foi com um varão, tá? Deus abençoe, pastor, vereador, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Também quero aqui agradecer a vida do pastor Ronaldo, que eu saí vivo daqui inteiro, graças a Deus. A torcida diminuiu um pouquinho, né, do pastor Ronaldo, mas chegou o filho ali também, né, não diminuiu muito não, aumentou de um lado, mas eu espero que foi muito produtiva para ambas as partes, né. E o pastor Ronaldo daqui para frente, eu tenho certeza absoluta que o eleito agora ele já fala que é Israel, daqui para frente. Mas eu só queria deixar um versículo aqui que eu ia fazer ele final aqui para o pastor, que é a parábola do joio, quando Jesus agora chama os seus discípulos à parte, conta a história do semeador e depois ele vem a parábola do joio. Agora ele só está os 12 reunidos, não tinha mais ninguém, e ele fala assim, e semeando né, no campo, o inimigo vem e semeia no lugar de plantação, no lugar que já estava a plantação boa, veio o inimigo e semeou o joio, e os dois vão crescer juntos. E só quem pode fazer a colheita é os anjos do Senhor, porque a gente não sabe quem vai ser o joio e quem vai ser o trigo. Então ele estava falando isso para Judas. Judas ainda tinha a oportunidade de ter mudado, mas ele não aceitou.
Veio o inimigo e semeou no campo, que é o coração de Judas, e ele se transformou. Então, em nossa vida, para a gente não perder a salvação, nós temos que constantemente vigiar o nosso campo. Tá bom? Uma parte Vai, pode ir. Vai. reforçou a minha teoria da predestinação. Olha lá. Reforçou. Você vê, viu lá? Deixa crescer junto. Tá lá o joio. É isso que eu falo, né? Deixa eles ambos crescer junto. Quando vir, né, o homem fazer a colheita, ele separa o trigo do joio. Olha bem, irmão. E aí, é a mesma coisa. Nem todos que estão em Israel é israelita. Então, ele sabe? Ah, ele conhece? Conhece. Então, pastor, obrigado. E assim chegamos ao final, irmãos. Deus abençoe a vocês que ficaram até o final aqui da live, do vídeo, tá bom? Para mais conteúdo como esse, comentem aí, compartilhem, coloquem aí qual o tema que vocês querem que abordaremos aqui. E eu aqui como intermediador também saí vivo, né? Porque eu também não falei muita coisa. Mas queremos agradecer a vocês profundamente. Esse vídeo estará no canal do Pastor Ronaldo e também de alguns outros cortes aí que iremos fazer com base nesse vídeo, tá bom? Obrigado a vocês, Deus abençoe e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Foi um prazer, pastor. Eita glória, que bênção. Vou mostrar os irmãos aqui. A torcida. Aí. Deus abençoe a todos.